dia, boa tarde, boa noite, povo bonito que tá aí vendo agora a nossa videoaula. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo na vida de vocês. E vamos para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar um povo, na verdade a gente começa a finalizar uma sequência de povos que a gente veio estudando com os persas. Os persas. Um povo que foi considerado o primeiro grande império que o mundo teve. O primeiro a dominar uma vasta extensão de terra. E isso vai ser muito sério, porque se você pegar todos os povos que já foram estudados até agora, se você pegar Mesopotâmia, pegar Egito, pegar hebreus, fenícios, Índia, babilônios, todos esses povos estiveram nas mãos dos persas. Mas como que eles conseguiram isso? Estamos falando de uma época que você não tem carro, você não tem avião, você não tem bomba, você não tem pólvora, você não tem nada. Como é que eles conseguiram ter um domínio tão grande de um território? É isso que a gente vai ver agora. Acompanhem comigo, vamos ver os persas, o primeiro grande império da história. Bom estudo, meus queridos. Civilização persa. Vamos ver então, agora, esse povo que ficou muito famoso, principalmente porque eles encararam os gregos. Serão cenas mais para frente, nós vamos ver. Mas eles formaram um dos maiores impérios que já teve na antiguidade. Vamos estudar então como que isso aconteceu. Bem, para a gente começar, a gente tem que entender um pouquinho a geografia, né? O local, como que eles se organizavam. E isso a gente começa pelo seu ponto geográfico. Eles estão um pouco abaixo da região da Mesopotâmia, né? A leste da região da Mesopotâmia, numa região conhecida como o Planalto do Irã, hoje país Irã. Na verdade eram dois povos que tinham, mais ao norte tinham povos chamados de Medos e ao sul os persas, era um subgrupo aqui. Com o passar do tempo, os persas, que eram mais aqui do sul, acabaram dominando aí os medos e unificando todo esse território. De um modo geral, eles tinham um problema muito sério, que é muito comum aí na região, nós já vimos anteriormente, que é o fato deles terem uma escassez, uma falta de terras férteis. Isso vai obrigar esse povo a buscar cada vez mais territórios, e territórios com melhores condições de sobrevivência. Vejam aqui restos que sobraram, né, as ruínas de Persépolis nessa região. Dá para perceber que o solo é bem ruim, não é um solo muito próprio para a agricultura. E é aí que eles vão usar estratégias de dominação e de expansão territorial. Então esse é um dos primeiros detalhes que vocês podem anotar. Eles eram povos, dá uma olhada aqui, expansionistas. Expansionistas. Olha o tamanho do território que eles dominaram. Por isso que eu coloquei no começo que eles foram um dos maiores povos da antiguidade. Na verdade, eles começam por aqui, olha. Região de Susa. A região de Susa era mais onde ficavam os medos, aqui para baixo, Passárgada, da Persépolis, onde ficavam os persas. E aí eles foram dominando outros territórios. Pô, professor, então eles dominaram o Egito? Dominaram a Grécia? Dominaram a Mesopotâmia? Dominaram aqui, olha, os fenícios, os hebreus? Chegaram a dominar parte da Índia? Sim, gente, eles dominaram tudo isso. A Grécia é um caso à parte, a gente vai estudar depois, foi o único território que eles não tiveram controle por muito tempo. Mas não vou citar isso agora, depois a gente vê com calma. Bem, a grande questão é como? Como que eles fizeram isso? Bem, por eles terem uma política expansionista, ou seja, de expansão territorial, eles formaram um exército muito forte. E esse exército ficou conhecido como soldados imortais. E eles tinham uma característica que ajudou muito eles na época. Porque quando eles dominavam um determinado território, ao invés deles destruírem, arrasarem, dominarem e manipular, controlar os povos dominados, eles não faziam isso. Eles respeitavam as culturas locais.
Eles respeitavam as religiões de cada um deles. Eles tinham uma prática de aliança com esses povos, desde que, obviamente, pagassem impostos. Então veja, um povo foi dominado. Eles correm o risco de ser exterminados. De repente o líder vai lá e diz que ele pode ter a religião dele, ele pode ter a liberdade dele, ele não vai ser escravizado por troca de alguns impostos. Gente, parece uma coisa normal, mas não era. Na época isso era uma coisa muito avançada e, consequentemente, eles passaram a ter um domínio muito grande do território. Só uma perguntinha para você pensar aqui. Você acha que essa estratégia de aliança, de respeito, de não querer destruir a religião, a cultura, a economia dos locais, era porque eles eram bonzinhos ou era uma estratégia de dominação? É uma estratégia de dominação, era uma forma deles mostrarem o quanto que eles tinham poder aí nessa época. Bem, mas isso aconteceu com diversos reis, com diversos poderosos. Eu vou destacar para vocês aqui alguns que são considerados mais importantes. O primeiro, considerado o grande líder, o rei Ciro, foi o primeiro a conseguir ampliar, a dominar os outros territórios. E como eu disse, sendo respeitado porque ele respeitava. Então, o início da ocupação se dá com Ciro. Dá uma olhadinha na data. Vocês estão vendo que nós estamos aproximando cada vez mais do período do nascimento de Jesus Cristo? Olha, já não estamos com datas tão antigas como era antes. Bem, com a morte de Ciro, quem vai dominar vai ser o seu filho Cambises. Cambises, ele morreu jovem, mas foi, mesmo tendo pouco tempo de reinado, ele conseguiu dominar o Egito. Egito que até então era tão difícil por conta da sua posição geográfica, por conta do deserto e do seu próprio poder, Cambises conseguiu dominar. Logo depois vem aquele que vai ser considerado um dos maiores de todos, Dario. Dario I. Ele vai ficar famoso nem tanto por dominar mais terras, mas por conseguir administrar e controlar todo esse território. Isso vai ter uma consequência muito grande, vai ser a dominação por muito tempo dos persas. Vejam, chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Ou você domina mais terras, ou você administra. E é isso que ele vai fazer. E ele vai criar uma rede de administração muito, muito, muito grande, muito boa, que a gente já vai ver, já já. Então eles formaram um povo respeitando o outro povo. Olha, esse é um dos pontos mais importantes, porque isso vai dar um poder muito grande para eles de dominação. Vai fazer com que eles consigam ampliar e, ao mesmo tempo, ter lucros. Eles tinham um ditado que dizia o seguinte: temos que fazer guerras para acabar com as guerras. Isso vai ser até uma religião para eles. Ter guerras para acabar com as guerras. Desde que, obviamente, você esteja sob meu controle, é lógico. Né? Pagar impostos, tem tudo isso daí. Mas controlar tudo isso não era fácil. Gente, o território, para vocês terem uma ideia, ficou maior do que o território do Brasil inteiro. E hoje já é difícil a administração do território do tamanho do nosso país. Você imagina naquela época que você não tem os recursos e tudo mais. Bem, não tem os recursos, mas eles vão criar esses recursos. Dá uma olhadinha como foi a administração dos persas nesse período. Como eu disse, dominar, controlar e administrar um território tão grande numa época que você não tem uma organização e uma tecnologia era um desafio muito grande. Mas eles vão superar isso. A primeira forma de administrar esse território muito grande vai ser através de um processo de divisão das regiões. Né? Dario I criou uma coisa chamada satrápias.
satrapias, que nada mais era do que províncias, ou seja, territórios onde que cada uma delas era governado por um satrapa. Vejam, as satrapias eram os territórios governados por um satrapa. Consequentemente, ele estando aqui na sua capital, Persépolis, ele teria o acesso e o controle através de pessoas da confiança dele, é óbvio, que estivessem governando aqui. Então, a primeira coisa, organização do território, colocando em cada um deles pessoas da sua confiança, os satrapas. Tá. Outra coisa importante, ele vai criar um sistema de moedas único. Porque imagina só, o que adiantava que tem um tipo de moeda, que tem outro tipo de moeda, assim por diante. Ele cria, olha aqui, uma fonte histórica. O dárico, que foi a primeira moeda internacional da história. O primeiro sistema financeiro que era válido para um território maior. Então veja, dividir o território em províncias, em territórios menores, governados por alguém da confiança dele, um satrapa, e adotando um sistema financeiro igual para todo mundo. Gente, nunca isso tinha acontecido na história. Foi a primeira vez. Essa administração também foi criada com um sistema de correio. É isso mesmo, gente, correio. Eles criaram isso. Então, o que eles faziam? Eles construíam estradas muito grandes, muito amplas. E de 25 em 25 quilômetros, eles construíam um centro de recepção de informações, de notícias, onde sempre tinha um cavaleiro. Então, um cara saía com uma notícia ou saía com um certo valor ou alguma coisa aqui, ele corria toda a velocidade por 25 quilômetros. É lógico, o cavalo se cansa. Só que naquele determinado ponto já tem alguém esperando. E ele pega e anda mais 25 quilômetros. Gente, o que poderia demorar 3, 4 meses para se chegar de um ponto a outro, eles faziam em 10, 15 dias. Ou seja, uma coisa incrível para a época aí. Porém, quem não garante que os satrapas realmente iriam estar fazendo aquilo que era correto? Eles poderiam roubar, eles poderiam usar de corrupção. Foi aí que os reis, em especial Dario, criou um grupo de fiscais que iam de satrapa em satrapa para conversar, vigiar, estudar e verificar se os satrapas estavam agindo de formas corretas. Eram os primeiros espiões da história, chamados de olhos e ouvidos do rei. Então vejam, tem todo um sistema de organização aqui bem avançado para a época. E um detalhe interessante está ligado à religião. Eles acreditavam numa religião chamada de zoroastrismo. Zoroastrismo, baseado num filósofo, num pensador, num religioso chamado Zaratustra. Esse Zoroastra, ele acreditava que havia um deus do bem e um deus do mal. Ahura Mazda, o deus do bem, e Erimã, o deus do mal. Então o que nós vamos dizer é que eles eram um povo dualista. Ou seja, eles acreditavam no bem e no mal. Aí você pode falar, nossa, professor, mas isso acontece hoje. Pois é, gente. Muitos historiadores creem que o fato deles acreditarem nesse dualismo, veja, não é monoteísmo e não é politeísmo, é dualismo. É a luta constante do bem contra o mal. E eles acreditavam que nessa luta do bem contra o mal, um dia iria ter um juízo final. Que um dia ia vir um Messias, um Salvador do mundo. Acho que tem gente que fala, nossa, mas está parecendo com algumas coisas que eu já ouvi falar. Segundo Zaratustra, que era o filósofo lá, né, o grande pensador da religião, ele diz o seguinte, que tudo que é bom, puro, limpo, luminoso, agradável, blá 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 blá, foi criado por Ahura Mazda. Ou seja, o bem.
E o que era sujo, escuro, desagradável, fedido, inútil, foi criado por Arimã. É mais ou menos como se fosse Deus e o demônio. Isso lembra alguma religião para vocês? Isso lembra alguma forma de crença para vocês? Os judeus acreditavam nisso, que existe o bem e o mal, Deus e o demônio. Peraí, o cristianismo também acredita nisso, que existe Deus e que existe o diabo. Nossa, então nós temos coisas parecidas com o que os hebreus pensavam? Sim, e isso pode ter influenciado muito nessas religiões. A religião também ajudou muito na expansão territorial, porque como eu falei para vocês, eles acreditavam que tinham que fazer guerras para acabar com todas as guerras. Então, dominar outros povos não era só uma questão econômica, não era só uma questão financeira, não era só uma questão de dominação. Era também uma questão religiosa. E aí, é interessante a gente perceber que eles teriam que acabar com as guerras para não ter mais guerras. Mas eles que teriam que estar dominando, né? Uma coisa meio estranha. Bem, eles vão tentar e vão conseguir por muito tempo. Só que as coisas vão se complicar com os gregos. Eles não vão conseguir isso. Sabe o que aconteceu com os gregos? Não percam as cenas dos nossos próximos capítulos. Gente, acompanhem comigo agora uma revisãozinha de tudo que a gente estudou aqui. Valeu! Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre história antiga. O assunto de hoje é o Império Persa, a primeira superpotência mundial. Então se preparem e vamos nessa! O povo persa vivia às margens do Golfo Pérsico, onde hoje se localiza o Irã. Por séculos, a Pérsia viveu sob o jugo de outros povos, como os assírios, os babilônios e os medos. Porém, em 550 a.C., os persas estavam prontos para deixar sua marca na história. Sob o comando de Ciro o Grande, os persas se rebelaram contra o Império Medo, que dominava a região. As vitórias sobre os medos deu a Ciro o controle sobre um vasto território, dando início à expansão do novo Império Persa. Ciro consolidou seu poder após derrotar o Império Babilônico e outros reinos rivais. Contudo, manter um vasto império apenas por meio da violência era uma tarefa muito difícil. Por isso, o imperador adotou práticas incomuns para aquela época. Ciro poupava a vida dos povos derrotados, diferente dos tradicionais banhos de sangue. E além disso, ele ainda concedia uma certa autonomia administrativa aos povos dominados, que podiam continuar praticando seus costumes e crenças. Os persas indicavam governantes para os povos conquistados. Na maioria das vezes, esses governantes eram alguém da própria região, ou até mesmo antigos reis e nobres, desde que estes pagassem tributos ao império e fornecessem apoio militar. O Império Persa era muito tolerante com as diversas religiões. Eles tinham como crença o zoroastrismo, mas não impuseram sua fé aos povos sob seu domínio. A Bíblia cita no Antigo Testamento que Ciro foi ungido por Deus para libertar o povo judeu, que havia sido escravizado há mais de 70 anos. Quando conquistou a Babilônia, Ciro libertou todos os escravos judeus e permitiu que eles voltassem à Palestina, sua terra natal, e construíssem um templo em Jerusalém em honra do Deus de Israel. Até o fim de sua vida, Ciro o Grande continuou expandindo seu império, mas foi sob o comando de seu filho, Cambises II, que o Império Persa dominou o Egito, a região mais rica do mundo naquele período. Agora, o Império Persa reinava soberano sobre o Oriente Médio e partes da África e Europa. Um dos problemas de se ter um vasto império é a dificuldade de comunicação, pois as notícias podiam demorar meses para chegar de um canto ao outro do império. Para resolver esse problema, foi construída a Estrada Real Persa, que tinha aproximadamente 2.000 quilômetros de comprimento. A Estrada Real, juntamente com outras estradas secundárias, cortavam todo o Império Persa. Aproveitando a Estrada Real, foi criado um serviço de mensageiros nunca antes visto. Os cavaleiros partiam em alta velocidade com suas mensagens, até chegarem a um posto, onde eles poderiam pegar outro cavalo descansado ou passar a mensagem para outro mensageiro seguir viagem.
Haviam centenas desses postos de correio por todo o Império. Dessa forma, as mensagens que levavam até meses para chegar estavam disponíveis no prazo máximo de 15 dias. Assim, ao chegar a mensagem de uma revolta no Império, tropas eram despachadas fazendo uso da Estrada Real e chegavam rapidamente para sufocar a rebelião. Os persas também instituíram uma moeda única para todo o Império. Isso facilitou as transações comerciais e a coleta de impostos, trazendo grande riqueza e prosperidade ao Império, que continuava se expandindo. Com um gigantesco exército composto por soldados de diferentes nações, parecia que nada poderia deter o crescimento do Império Persa. Contudo, dominar a cidade-estado grega não seria tão fácil quanto eles imaginavam. Mas isso já é assunto para outro episódio. Concluindo, então, vocês viram como os persas conseguiram administrar um território tão grande? Até a religião deles entrou como motivo de organização. O respeito aos outros povos, as grandes estradas, a questão dos pontos de correio para que os cavalos sempre pudessem estar andando ali, se revezando. A questão importante do domínio e do controle a partir das satrapias e depois, e consequentemente pelos satrapas, né? Os olhos do rei, que eram uma espécie de vigilância, de detetives que verificavam se estava tudo funcionando direito. Gente, esse império vai ser um dos maiores e por um bom tempo. Só que vai ter um grupo aí no meio do caminho, que são os gregos. E contra os gregos a coisa não vai ficar tão fácil assim. Mas aí já são cenas dos próximos capítulos. Gente, tchau pra vocês, até a próxima.